coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja. Olá, amados irmãos e irmãs, mais uma vez, com a graça de Deus, estamos aqui para o nosso encontro semanal de estudo do Catecismo. Que maravilha, estamos perseverando, gente, estamos quase nos finalmente da primeira parte, né? Depois de mais de um ano, né, Adilton? Nossa, bastante tempo, né? Estamos quase chegando. Hoje, né, nós vamos falar sobre o 10º artigo. E talvez dar uma introdução no 11º artigo, porque esse 10º é curtinho. É creio no perdão dos pecados, né? Então, lembrando que, fazendo referência aos 12 apóstolos, nós temos 12 artigos no credo, né? No nosso credo, sino dos apóstolos. Então, nós estamos no 10º, quase chegando ao final. E esses são mais curtinhos, né? Os outros eram muito longos. Esse aqui também está aqui porque está unido à igreja, ao artigo da igreja e ao próprio Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá a graça, né, que vem para poder perdoar esses pecados, tá bom? Então, vamos começar rezando, né, como sempre, né, pedindo a graça do Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetora. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, acho que eu esqueci, o nosso número é 52, né? Estamos no 52º encontro, né, Adilton? 52ª aula, que maravilha, né, gente? Glória a Deus, né? Muito bem, vamos ver. É naquele parte do creio que diz, né? Creio na remissão dos pecados. Aqui o catecismo coloca creio no perdão dos pecados, que é a mesma coisa, né? Então, aqui a gente vai falar, não muito, vão dar um foco um pouco diferente sobre esse perdão dos pecados, porque o catecismo. Isso vai voltar quando a gente falar dos sacramentos, do sacramento do perdão dos pecados, que é o batismo por excelência e o sacramento da confissão. Então, na segunda parte do catecismo, nós vamos falar da remissão dos pecados propriamente dito. Então, hoje a gente vai falar só um pouquinho e espero que já consigamos já entrar no outro artigo, que é o 11º, creio na ressurreição da carne. Vamos começar ele, esse é um pouquinho mais, vamos gastar um pouquinho mais de tempo nele, tá bom? O que diz aqui, então, o catecismo, no número 976? O símbolo dos apóstolos, aquilo que eu estava dizendo, correlaciona a fé no perdão dos pecados com a fé no Espírito Santo, mas também com a fé na igreja e na comunhão dos santos. Tudo está correlacionado, né? Foi dando o Espírito Santo a seus apóstolos que Cristo ressuscitado lhes conferiu seu próprio poder divino de perdoar os pecados. Lembra lá João 20, 22, né? Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiveres, serão retidos. E aqui mesmo o próprio catecismo vai fazer esse comentário que eu fiz sobre o perdão dos pecados. Diz assim, ó, a segunda parte do catecismo tratará explicitamente do perdão dos pecados pelo batismo, pelo sacramento da penitência e pelos outros sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Por isso, basta aqui evocar sucintamente alguns dados básicos. Então, só básico sobre o perdão aqui, né? Então, começa aqui com o número 1, um só batismo para o perdão
dos pecados. Diz assim o catecismo: Nosso Senhor ligou o perdão dos pecados à fé e ao batismo, lá no mandato missionário de Jesus, Mateus 16:15. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é o primeiro e principal sacramento do perdão dos pecados, porque nos une a Cristo, morto por nossos pecados, ressuscitado para nossa justificação, para que assim também vivamos uma vida nova. Romanos 6:4. Muito bem. Hoje tivemos a visita ilustre aqui do nosso estúdio, do nosso querido Alisson, né? Que vem aqui e foge, né, Alisson? Vem e foge. Vem cá ajudar o padre aqui, Alisson. Pegar até uma guia, tá? Pegar alguém. O Alisson é o nosso sacristão aqui, que cuida da igreja aqui. Né, Alisson? Qualquer dia você tem que me ajudar aqui, Alisson, né? No ensino. Pessoa que escapar. Muito bem. Diz aqui o número 978. Depois eu vou fazer um comentário sobre o perdão, sobre desculpa, acho que vai nos ajudar. No momento em que fazemos nossa primeira profissão de fé, recebemos o santo batismo que nos purifica. O perdão que recebemos é tão pleno e tão completo que não nos resta absolutamente nada a apagar, seja do pecado original, seja dos pecados cometidos por nossa própria vontade. Nem nenhuma pena a sofrer para expiá-los. Contudo, a graça do batismo não livra ninguém de todas as fraquezas da natureza. Isso é importante. Nós somos perdoados no batismo, gente, de tudo, purificado. Mas a fraqueza da natureza continua, né? Pelo contrário, ainda temos de combater, né, os movimentos da concupiscência, né, da carne, que não cessam de nos arrastarem para o mal. Muito bem, deixa eu fazer aqui, escrevi umas coisinhas aqui, bem rapidinho, para a gente tentar entender o que é perdão, né? Está falando do perdão dos pecados, o que é perdão? Porque é algo que extrapola, vamos dizer assim, a própria justiça. Vamos tentar entender. Por exemplo, perdão é diferente de desculpa. Desculpa, eu vou tentar aqueles meus exemplos que às vezes ajudam e às vezes atrapalham, né, Adilton? Vamos tentar aqui ver se ajuda os exemplos aqui. Desculpa, o que é desculpa? Por exemplo, sem querer, né, eu saio daqui e derramo um pouco desta água no Alisson, que acabou de me trazer. Por exemplo, eu vou colocar aqui e não estou vendo direito, tem um acidente, presta atenção, um acidente, e eu derramo a água nele, Alisson, desculpa. Né? Aí ele vai dizer, sim, padre, desculpe, não foi sua culpa, foi um acidente. Ou seja, a desculpa tem a ver que aconteceu um acidente, eu não tenho culpa do que aconteceu. Então, por questão de justiça, o Alisson vai dizer, não, o senhor não é culpado. Isso. Por exemplo, um outro exemplo, no tribunal, uma pessoa está sendo lhe imputado um crime e está sendo processado. E durante o processo descobre que ele é inocente. Então, o juiz não pode lhe imputar a pena, você pode ir, porque o senhor está livre da culpa, está desculpado, é inocente. Isso se tratando de desculpa. Agora, e aí que está o escândalo do perdão. Quando se trata de perdão, e por isso que perdão não está, a gente vai perceber, não está relacionado com a linha, com as coisas temporais, carnais, biológicas, naturais. Porque a natureza não perdoa. Se você quebrou o copo, não tem desculpa. Eu posso dizer que não, está quebrado, não tem outra coisa. É a natureza, ela não perdoa. O que é o perdão? E agora vamos tentar entender o perdão, que é diferente de desculpa. Não, desculpa então seria reconhecer o quê? A inocência de alguém. Já o perdão, a pessoa é culpada. Ela não é inocente. Entendeu? Eu sei que ela é culpada, mas eu perdoo. Aí que está. Não é porque se a pessoa é inocente, não existe perdão. Entendeu?
aqui que está. Quando se trata de perdão, se pode se dizer assim, uma desculpa, não, é inocentar, é dizer que ela está inocente, mas ela era culpada, entendeu? A pessoa é culpada, mas eu perdoo, né? Isso quer dizer que é um amor que vai além da justiça, porque a justiça exige uma reparação, mas eu perdoo. Está entendendo? Quando se trata de Deus, assim, perdão é uma generosidade. Vai muito além do mérito, não é que a pessoa não merece o meu perdão, mas é isso que as pessoas têm que entender. O perdão não se trata de mérito. Quando se fala de perdão, não é dizer que a pessoa é inocente, não. Ela é culpada, mas eu perdoo. Para receber o perdão, precisa o quê? Para a pessoa aceitar o perdão, precisa de humildade. Porque eu aceito, não, eu realmente... Aí que está. Às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar o perdão porque falta humildade. Até aqui. Por quê? É reconhecer realmente essa pessoa é generosa, é exageradamente boa. Por quê? Eu sou culpado. Está vendo? Não sou inocente. E ela está me perdoando. Né? Então, o perdão é uma realidade do mundo espiritual. Isso é importante a gente entender. O mundo material não tem perdão. Se quebra, está quebrado, né? Você está entendendo? Por isso que quando se trata falamos de perdão, não está falando de dizer que a pessoa é inocente. Eu lembro aqui de um filme, talvez nos ajude, nesses exemplos, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Se não me engano, o filme se chama O Exorcismo de Emily Rose. É um filme mais ou menos só. Mas no final do filme, assim, para contar um pouquinho, né, fazer uma história longa, uma história curta, no filme desenvolve-se mais ou menos. O padre está sendo processado porque uma moça que ele fez exorcismo morreu. E aí ele está sendo processado porque a culpa, segundo a justiça, os promotores, a culpa era dele. Ele foi o culpado da moça ter morrido por causa do exorcismo. Não vou contar toda a história, mas aí o filme desenvolve em torno disso, né? Contando a história e tal, o sofrimento dele, da moça. No final, a conclusão é assim: ele é culpado. Né? Então, tem para dizer assim, tem todo o processo, e daí tem o júri que vai inocentar ou culpar ele. E aí o júri sai para deliberar, volta e diz para a juíza, né? Nós achamos que ele é culpado. Mas aí a pessoa representando o júri diz: mas, excelência, nós queremos dar uma sugestão. E ela: eu quero ouvir. E aí eles dizem: nós achamos que ele é culpado, mas que ele já pagou pelo crime, porque ele sofreu muito aqui na cadeia. Mais ou menos assim, não lembro todos os detalhes. E aí que eu quero chegar. Aí tem a frase da juíza, que diz assim: padre fulano de tal, né? O senhor é culpado, mas está livre para ir. É isso que é o perdão. A pessoa é culpada de pecado. Não é que ela não errou, porque se não pecou, se não errou, não precisa de perdão, basta uma desculpa. É devolver a justiça, entendeu? É isso. Então, por isso que o perdão, só existe perdão, vou dizer assim, no mundo espiritual. Então, como as pessoas não querem perdoar? Por que elas não querem perdoar? Porque elas não acreditam mais, né, no pecado. Né? No mundo dizem que o pecado não existe, porque é do mundo espiritual. Do outro lado, e aí tem assim os extremos, né? Se de um lado eles dizem que não existe pecado e vivem como se não existe pecado, quando a pessoa erra, também não existe perdão. Não é possível perdão.
né? Então, assim, é uma coisa meio estranha, né? Então, crer no perdão dos pecados é crer em algo do mundo espiritual, invisível. E esse é um artigo da nossa fé. Por isso que precisa ter fé para crer no perdão dos pecados, né? Não sei, acho que ajudou, ou não sei se ajudou ou atrapalhou falar o que significa perdão e desculpa, né? O perdão, né, tem a ver a desculpa tem a ver com justiça, né? Inocente. Descobrir uma pessoa que é inocente, o perdão perdoa uma pessoa culpada. Ela não é inocente, mas perdão. Tem a ver com generosidade. No número aqui 981 vai falar do poder das chaves. Vai dizer que a igreja tem o poder de perdoar os pecados. Desculpa. Então, vai citar lá, né, Lucas 24, 47, né, diz assim, depois da ressurreição, Cristo envia os apóstolos para anunciar a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, né? Esse é o mistério da reconciliação. Então, o catecismo vai citar algumas passagens bíblicas aqui. E tem uma passagem aqui de Santo Agostinho que é muito importante para nós, sobre o poder das chaves, poder de perdoar os pecados. A igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. Nesta igreja, a alma revive, ela que estava morta pelos pecados, a fim de viver com Cristo, cuja graça nos salvou. A gente precisa entender uma coisa que às vezes a gente não entende. Para Lutero, essas coisas aqui não existem porque ele não acredita no perdão dos pecados. Ele não acredita na santidade. Então, para entrar no céu é como a gente entra como que enganando a Deus. O sangue de Jesus, né, nos cobre e a gente entra com pecado. E aqui está dizendo, a nossa fé diz, não, nós somos perdoados, redimidos. Redimido é pagar o preço, né, por algo. Só que algo que valia uns R$2 é pago com 2 milhões. Tamanha generosidade, entendeu? A dívida era de R$2 e foi paga com 2 milhões. Estou só fazendo comparação aqui, tá bom? No número 982 diz assim, não, isso aqui é muito importante, não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Aí você me pergunta, mas como que é então essa história do pecado contra o Espírito Santo? Então, não vamos falar demoradamente sobre isso aqui, que não entra aqui. Mas, basicamente, para a gente tentar entender o que é o pecado contra o Espírito Santo. Então, pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, não é perdoado, não por causa da incapacidade de Deus, entendeu? Ou da igreja de perdoar. Não é que Deus não é capaz de perdoar. Então, não é um defeito na misericórdia. Isso é importante. Não vamos entrar em detalhe. Então, não existe, isso é o que o catecismo está dizendo, não existe pecado que a igreja não possa perdoar. Então, o pecado contra o Espírito Santo, eu vou repetir, ele não é perdoado, não é por causa que Deus não tem a capacidade, não tem o poder. Deus tem poder ilimitado. A misericórdia não é um defeito da misericórdia. Ela é maior do que qualquer pecado. Por que esse pecado não é perdoado? Não é por isso, não é porque o defeito não está em Deus, não está no poder que Deus deu de perdoar. O pecado contra o Espírito Santo é a incapacidade da pessoa de pedir perdão. Falta de humildade, entendeu? É o pecado de não pedir perdão. Pecado de não acreditar no perdão dos pecados. Isso que é
pecado contra o Espírito Santo. Por isso que é um artigo da nossa fé. Creio no perdão dos pecados. Então, pecado contra o Espírito Santo é não crer no perdão dos pecados. E porque não creio, eu não peço perdão. E porque eu não peço, eu não sou perdoado. Então, é não crer no perdão dos pecados. Vocês entenderam? Eu estou resumindo isso aqui, falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. Porque não existe, como ali no número 982, pecado imperdoável. Quando fala pecado que Deus não perdoa, não é porque, vou repetir, não é que Deus não tem o poder, não é um defeito na misericórdia de Deus, mas é que as pessoas não têm a capacidade de pedir, tá bom? Então é isso sobre o perdão, que depois, quando a gente vai falar sobre o sacramento, vamos voltar a falar mais detalhadamente sobre o perdão. Então agora passamos para o artigo número 11, né, do creio. Creio na ressurreição da carne. Então, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e creio na ressurreição da carne. Opa! Então diz assim o catecismo, no número 988. O credo cristão, profissão da nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e em sua ação criadora, salvadora e santificadora, culmina na proclamação da ressurreição dos mortos, no fim dos tempos e na vida eterna. Não é isso? Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, os próximos artigos, né? Então, a vida eterna e o juízo final, assim, né? Estamos chegando aqui já finalmente. Cremos firmemente, número 989, e assim esperamos que da mesma forma que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também depois da morte, os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado e que Ele os ressuscitará no último dia. Como a ressurreição de Cristo, também a nossa será obra da Santíssima Trindade. Então vamos entender um pouquinho aqui. O que é essa creio na ressurreição da carne? O catecismo diz: o termo carne, número 990, designa o quê? O homem em sua condição de fraqueza e de mortalidade. Vamos tentar entender um pouquinho isso aqui, porque às vezes fica meio complicado, porque tem muitas ideologias, heresias, sei lá o que, e outras ias aí, né? Muitos teólogos que nos confundiram às vezes sobre isso. Então, o que nós cremos é na ressurreição da carne. Por carne, o catecismo já diz, carne designa o homem em sua condição de fraqueza e de mortalidade. Muito bem. O que é carne? É isso, né? Carne não é somente corpo. A gente precisa entender isso. Não é tão simples. De alguma forma, a ressurreição vai atingir também a alma, embora ela não seja mortal. O homem frágil, com sua vida frágil, irá começar a participar de uma outra vida, a vida divina. Isso é ressurreição. A vida eterna, a vida biológica vai ser transformada ou transfigurada em uma vida zoé, vida de Deus, vida eterna. Vida eterna, vida divina. Muitos cristãos, olha, é importante isso, não creem na ressurreição, porque não sabem que eles também ressuscitarão um dia. O que nós cremos, ou não sabe que nós iremos ressuscitar com os nossos corpos. Esses corpos frágeis serão planificados e transfigurados. Quando diz que Cristo é o modelo da ressurreição, né? Tem uma frase de Tertuliano aqui no número 991 que diz assim: a confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos. Crendo nela, somos cristãos. Olha só. Crendo nela, na ressurreição, somos cristãos. Somos cristãos porque cremos na ressurreição dos mortos. Se não cremos na ressurreição dos mortos, a gente pode ser qualquer coisa, menos cristão. Entendeu?
Diz aqui no número, citação de Coríntios, aqui, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, diz assim: como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Então São Paulo está falando aqui para os cristãos. Como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento também é a nossa fé. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram, né? Então, isso é importante. O nosso corpo, né, não vai ser descartado de alguma forma, né? Ele vai se juntar à alma. Porque aí a gente tem que recordar aqui o que o catecismo fala, o que é morte para nós. Lembra quando nós falamos da morte? Você retorna aí para trás depois dessa aula e vai lá, quando a gente fala da morte, para trás em uma das aulas. O que quer dizer morte para a Igreja Católica? Morte é separação da alma e do corpo. Né? O corpo vai se decompor porque a alma vai para algum lugar. Mas aí, lembra que a gente falou? A alma continua viva, porém não é pessoa. A minha alma permanece. Mas se a alma está separada do corpo, deixa de ser pessoa. Por isso que Jesus, ao ressuscitar, a alma, né, volta para o corpo e ele ressuscita. O corpo dele não se decompõe. A gente já falou sobre isso, é só voltar nas aulas atrás aí que vocês vão descobrir os motivos aí, né, sobre isso. Então, incentivar vocês a assistir as outras aulas, né, Adilton? Então, para o catecismo, para a Igreja Católica, morte é separação do corpo. Então, fica fácil agora entender a ressurreição. É juntar de novo, né, a alma ao corpo, de alguma forma. Como será isso? Não sabemos, né? Aqui agora o catecismo vai falar a ressurreição de Cristo e a nossa revelação progressiva da ressurreição. No número 992 diz assim: a ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus a seu povo. Aqui, para tentar resumir isso aqui, quer dizer que no Antigo Testamento não é que nem sempre acreditaram como a gente acredita, entendeu? Aqui eu vou citar um autor, é importante esse autor, é protestante, mas ele criou um cisma entre nós. Oscar Cullmann, eu não sei o livro, mas ele fala da ressurreição dos mortos. Ele começa um livro e faz a pergunta assim, ó: ressurreição dos mortos ou imortalidade da alma? Porque aí ele vai dizer, os gregos creem na imortalidade da alma, nós na ressurreição dos mortos. Então ele vai dizer, vai chegar à conclusão assim, ó. O que ele vai concluir? Que quando nós morremos, acabou tudo. Não tem imortalidade da alma. Morremos, acabou. O que vai acontecer? Deus, no final dos tempos, vai nos ressuscitar. E que os cristãos não podem crer na imortalidade da alma. Isso é a palavra do Oscar Cullmann. E que isso, eu estou falando isso, gente, porque isso acaba influenciando a gente de alguma forma, e aí a gente fica com dúvidas, tá bom? Por isso que eu estou sentindo. Isso não tem sentido nenhum, porque não tem razões bíblicas para isso. E agora a gente vai ver isso. E é isso que o catecismo vai demonstrar aqui agora, nesses números. Que a fé na ressurreição teve uma progressiva revelação, né? Foi gradual essa revelação, né? A Bíblia vai dizer, né, o contrário do que diz Oscar Cullmann, né? Por exemplo, ele não crê na ressurreição da alma. Olha, no início, eles não criam na ressurreição do corpo, da carne, mas criam na ressurreição da alma. E a gente vai ver isso aqui na Bíblia agora. É o contrário. A Torá, que é os primeiros, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles não acreditavam na ressurreição da carne. A ressurreição do corpo vai vir já no final do Antigo Testamento, que vai ser revelado. Então, Oscar Cullmann está muito enganado. Os próprios judeus, no início, eles acreditavam na ressurreição da alma, né? Ao contrário, né? E ele dizia que não pode acreditar na ressurreição da alma. Morre tudo. Então, no início, não se crê na ressurreição dos mortos, né? Vamos dizer assim, fala dos mortos.
Deus foi revelando isso ao passar do tempo. Por exemplo, né, aqui o número do Catecismo 992 vai falar sobre isso, né? Depois vocês leem ali. Aqui tem um exemplo de Gênesis 37, 35, quando Jacó recebe a notícia da morte de José, né? Eu esqueci de trazer a Bíblia aqui, precisava da Bíblia aqui, né? Mas tudo bem. Você pode até procurar aí. O que acontece? Não precisa não, Adilton. Se tiver aí, tudo bem, senão... o que acontece? Tem a Bíblia ali, você vai pesquisar para mim, mas pega aí no celular que eu já mostro. Então, Gênesis 37 e 35, Adilton. Você pode pesquisar aí também, dá um trabalhinho para você. Isso é o quê? A cena. Então, é quando os irmãos de José vendem ele e daí levam as roupas dele, matam sujo de sangue, né? E diz para o pai dele que um animal tinha devorado ele, né? Tinha devorado ele totalmente, né? Aí quando Jacó recebe as vestes dele, ele diz assim, aqui ó, o número, todos os seus filhos e filhas, então, ele começa a chorar e tudo isso, né? Então todos os filhos e filhas de Jacó vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência e diz, chorando, disse ele, que descerei para junto de meu filho na habitação dos mortos. Foi assim que seu pai o chorou. Chorando que descerei para junto de meu filho na habitação dos mortos. Então, se ele não acredita que a alma está viva, ele não acredita. Antes aqui, eu vou ler, é importante ler o quarto então, né? O número 33, né? Versículo 33. Jacó reconheceu-a e exclamou, é a túnica do meu filho, uma fera o devorou. José foi estraçalhado. E rasgando as vestes, cobriu-se de um saco e chorou. Ou seja, o filho dele tinha sido morto, estraçalhado pelas feras. Se José tinha sido estraçalhado e ele não acreditava na imortalidade da alma, como que ele vai dizer que se juntará ao filho dele na mansão dos mortos? Então é porque ele acredita que de alguma forma ele está vivo. A alma dele está viva, porque o corpo foi estraçalhado. O corpo não existe mais. Ele não fala que vai se juntar ao corpo. Então eles não acreditavam na ressurreição do corpo, mas na ressurreição da alma. Está vendo que Oscar Cumming não tinha razão? E assim por diante, tem outras passagens, né? Se o corpo foi estraçalhado pelas feras, e Jacó acredita que encontrará com o seu filho, né? Só pode ser o quê? Encontrar com a alma. Isso é a fé dos personagens bíblicos, né? E aí tem outras passagens que vão falar sobre isso, mas por enquanto essa aqui o catecismo vai citar outras aqui, tá bom? Muito bem. Então é a alma, né? No final já do Antigo Testamento é que se começa a crer na ressurreição dos mortos, principalmente na época dos Macabeus. Aí é o problema que os nossos amigos protestantes, e Oscar Cumming não tem essa parte da Bíblia, né? Lá eles vão começar a acreditar na ressurreição dos mortos, né? É o que vai, vamos citar aqui, ó, segundo Macabeus 7:9, segundo Macabeus 7:14, que daí vai falar pela oração dos mortos, porque acredita na ressurreição, então faz oração por eles, né? O Rei do Universo nos fará ressurgir para uma vida eterna a nós que morremos por suas leis. Essa já, tá vendo? Que mudou a fé, vai crescendo. Antes acreditava só na ressurreição, na imortalidade da alma. Agora, diz aqui, o Rei do Universo. E aí a gente vai chegar na época de Jesus, que a gente vai ficar muito mais claro isso, que tem 2 grupos na época de Jesus, já vou falar sobre eles. O Rei do Universo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Macabeus, segundo Macabeus 7:9. E segundo Macabeus 7:14 diz assim, é melhor para nós, entregues à morte pelos homens, esperar da parte de Deus, que seremos ressuscitados por ele. Então assim, né? Depois o número 9 vai falar dos fariseus, né? Então na época de Jesus, tinha 2 linhas, né? Tinha de escribas, os saduceus, né? Que eram mais tradicionais e que acreditavam só na Torá,
não nos livros históricos, eles não acreditavam na ressurreição. Vocês lembram disso, que Jesus tem um entreveiro com eles por causa disso, da ressurreição. Eles não creem na ressurreição. Então, esses saduceus, os fariseus, né, que já acreditavam na ressurreição, eles acreditavam no todo o Antigo Testamento. Então, até Paulo vai conseguir criar uma divisão sobre eles, assim por diante, né? Mas no Novo Testamento, na época de Jesus, está essa situação. Então, a Torá, né, aqueles que acreditavam só na Torá, lá nos primeiros 5 livros, né, que não fala sobre a ressurreição dos mortos, mas na sobrevivência da alma. Isso sim, a sobrevivência da alma, de alguma forma, mas não falava na ressurreição, não. Já os fariseus acreditavam na ressurreição, né? E aí o catecismo vai citar aqui que Jesus vai demonstrar isso através de algumas ressurreições, né? Vai falar de 3 ressurreições, né? A ressurreição do filho da viúva de Naim, né? A filha lá do centurião romano, que Jesus ressuscita, e a ressurreição de Lázaro, que era Jesus devolvendo a vida. E depois a sua própria, mas a ressurreição de Jesus seja um pouco diferente dessa, né? Mas Jesus demonstrando já como exemplo na ressurreição da pessoa, né? Não só na imortalidade da alma, mas na ressurreição da carne. É isso que o catecismo aqui vai dizer, está dizendo nesses números aqui, né? No número 9:3 vai falar sobre os fariseus aqui, né? Os fariseus e muitos outros contemporâneos do Senhor esperavam a ressurreição, né? Jesus traz uma novidade, né? E é uma coisa meio escandalosa, né? Porque eles esperavam a ressurreição, qual que é? Todos esperavam a ressurreição, mas qual que é a novidade de Jesus? É porque eles, os fariseus e muitos, esperavam a ressurreição no fim dos tempos. Jesus, porém, ressuscita ao 3º dia. Além de ressuscitar aquelas pessoas, ressuscita ao 3º dia. Isso era uma coisa escandalosa para eles, né? Porque eles esperavam só no final, né? Para os fariseus, né? Era o inverso. Como era possível, eles podiam dizer assim, como era possível que ele tivesse ressuscitado e o mundo continuasse igual? Porque quando viesse a ressurreição, os fariseus esperavam isso, o mundo ia ser transformado. Mas Jesus ressuscitou e parece que o mundo continua igual. Visivelmente igual, mas com a esperança nova, né? Jesus ressuscitou como primícias. A gente viu aqui Coríntios 15, né? Como primícia dos que morreram. Jesus ressuscitou para nos dar esperança, né? O que é então ressuscitar para nós? O catecismo vai nos dizer aqui no número... Então, só antes disso aqui. Então, ser testemunha. Lembra do que os apóstolos diziam? Quando Jesus foi para ser testemunha, anunciar. O que os apóstolos anunciavam? A ressurreição, gente. Ressurreição da carne. Essa é a esperança cristã. No número 995 diz assim, ser testemunha de Cristo é ser testemunha da sua ressurreição. Nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos, então, corpo e alma, Jesus ressuscita com o corpo dele, depois que a gente crê na ressurreição da carne, que Jesus ressuscitou também na carne, a carne dele não ficou lá. A esperança, depois que ressuscitou a esperança cristã na ressurreição está toda marcada pelos encontros com Cristo ressuscitado. Ressuscitaremos com Ele, como Ele, com Ele e por Ele. Não, ressuscitaremos como Ele, com Ele, junto com Ele e para Ele. E aí o catecismo faz essa pergunta, de que maneira será, como será essa ressuscitar? Número 997. O que é ressuscitar para nós, católicos? O catecismo responde, na morte, o que é ressuscitar? Na morte, crer na ressurreição, na morte que é separação da alma. Lembra que eu falei? Morte é separação da alma, retoma isso aqui. E do corpo, da alma e do corpo. O corpo do homem cai na corrupção, ao passo que sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida a seu corpo glorificado.
Deus, em sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível a nossos corpos, unindo-os às nossas almas, pela virtude da ressurreição de Jesus. Isso é a nossa fé, gente. Tá bom? Aí vem outra pergunta. Quem ressuscitará? Catecismo. Todos os homens que morreram. Opa! Todos os homens que morreram. Os cristãos e os não cristãos. Como é que a gente sabe disso? Jesus falou. João 5:29. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. E aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Está aí, é a nossa fé. Número 999. De que maneira? O catecismo vai fazendo essas perguntas e vai respondendo. Cristo ressuscitou com seu próprio corpo. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, né? De que maneira? A ressurreição de Jesus é o modelo da nossa ressurreição. Ele ressuscitou com o corpo que ele tinha. De alguma forma, haverá uma continuidade deste corpo com o corpo que receberemos e que teremos na ressurreição. Uma espécie de continuidade, né? Continuidade. Aqui, por exemplo, dá razão, não vou entrar em detalhe porque é longo, mas dá razão, por exemplo, a devoção que a gente tem das relíquias dos santos, né? dos corpos, né? E esses milagres de corpos incorruptíveis, né? Porque Deus os ressuscitará, né? Diz assim, o catecismo. Ele, porém, não voltou à vida terrestre. Da mesma forma, nele todos ressuscitarão com seu próprio corpo que tem agora. Porém, este corpo será transfigurado em corpo de glória, um corpo espiritual. Diz aqui mais uma vez a citação de Coríntios. Mas dirá alguém, em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Essa é a primeira carta aos Coríntios, 15. O catecismo cita. Em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Com qual corpo voltarão? Insensato. Aquilo que semeais morre primeiro e só depois é vivificado. E o que semeais não é planta já desenvolvida, como será mais tarde, mas um simples grão, digamos, de trigo ou de qualquer outro cereal, coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscitará incorruptível. É preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade e este ser mortal se vista de imortalidade. No número 1000, chegamos no número 1000, diz assim, este como ultrapassa nossa imaginação e nosso entendimento. Então, o catecismo chega aqui no limite e fala, a gente não consegue compreender isso, né? Sendo acessível somente à fé. Por isso que precisa crer, não entender, porque ultrapassa nossa... Não tenta explicar isso como será. Nossa participação na Eucaristia, no entanto, já nos dá um antegozo da transfiguração do nosso corpo em Cristo, né? Aí vai citar João 6, né, que fala, né, do último dia, quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, né, será ressuscitado no último dia. Aqui, gente, quando fala da ressurreição dos corpos, na Idade Média, houve alguns teólogos que, vamos dizer assim, que viajaram meio na maionese. Por exemplo, eles diziam assim, como é que tinha a questão do corpo? Por exemplo, a pessoa morre, cai dentro do rio, os peixes comem o corpo dele todinho. Olha, você vê, a pessoa tem uma capacidade racional muito grande também, né? Come o corpo dele, aí o homem vai lá, pesca o peixe, Adilton. Come o peixe. Quer dizer, o peixe comeu o corpo da pessoa, a pessoa foi lá, pegou o peixe, e eu comi aquela parte do peixe, transformou em mim. Aí ele pergunta, na ressurreição, o peixe foi lá e comeu o calcanhar da pessoa, eu comi o peixe, o calcanhar daquela pessoa vai ressuscitar grudado em mim? Perguntas bestas, né? Mas eram as coisas que tinha assim naquela época. Não tem nada a ver com isso, né, gente? Essa ressurreição do corpo será de uma maneira que a gente não compreende, né? Mas será, sim, ressurreição da carne, né? Então, outra pergunta, número 1001. Quando será isso? Definitivamente no último dia, no fim do mundo, né? E ressuscitados em Cristo, para a gente terminar.
Se é verdade que Cristo nos ressuscitará no último dia, também é verdade que, de certo modo, já ressuscitamos com Cristo, pois, graças ao Espírito Santo, a vida cristã é já agora na terra uma participação na morte e na ressurreição de Cristo, né? Tem a ver com o batismo. E por fim, depois vocês leem o resto, mas o número 1004 diz assim, para a gente encerrar por hoje. Daí, no próximo encontro, a gente continua falando sobre a ressurreição, mas o morrer em Cristo. Essa parte é importante, eu quero ler. 1004. Enquanto aguardamos esse dia, o corpo e a alma do crente participam desde já da dignidade de ser de Cristo. Daí a exigência do respeito para com seu próprio corpo, mas também para com o de outro, particularmente quando este sofre. Mais uma citação de 1 Coríntios aqui tem, né? O corpo, porém, não é para a prostituição, ele é para o Senhor. Por isso, cuidado do corpo que será ressuscitado. Porque se esse corpo não fosse ressuscitado, gente, dá-lhe pau nele, ó. Entendeu? A alma vai separar dele mesmo, vai ficar livre, leve e solto. Entendeu? Aqui, por exemplo, existe o princípio, por exemplo, da reencarnação, que não é nosso, né? Porque a alma volta, você acabou, né, encheu de pecado esse corpo, você vai ter outra chance de purificar ele, né? Não quero ofender ninguém, mas para nós católicos isso é burrice, né? Então, o corpo, porém, não é para a prostituição, ele é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebeis de Deus? O corpo. Não pertenceis a vós mesmos, então glorificai a Deus no vosso corpo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.